Coisa bonita é perceber uma emoção como essa, porque é a emoção da importância desse momento para ela, não é? E às vezes nós, como que nos acostumamos com as coisas que fazemos, e aí fazemos tudo no automático, não é? A gente esquece de que está diante do Senhor de todas as coisas, do Criador do universo, daquele que nos remiu e nos salvou, daquele que é e sempre será nossa fortaleza, nossa rocha firme. Isso deveria nos emocionar toda vez que nós iniciamos um culto, porque o culto verdadeiro é aquele que nós prestamos com o que há de melhor em nós, no coração. O culto não é prestado com uma instrumentalidade de tocar, cantar, orar. Ele é prestado de forma espontânea pela nossa vida que reconhece quem somos e quem Deus é. Queridos, hoje nós vamos falar sobre algo que precisa estar vivo no coração daqueles que creem. O título que nós demos a essa mensagem é Matando a Oposição com a Bondade. E o texto que serve de base a essa meditação está em Provérbios 3, verso 3, que diz assim: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Hoje nós lamentamos ver no mundo de uma forma cada vez mais crescente e presente uma violência, um ódio que infelizmente nos faz supor que aquilo que foi descrito em Apocalipse como os dias finais se aproxima. Nós estamos nos deixando tomar por algo que a palavra de Deus abomina e nos aconselha a não fazer, que é retribuir o mal com o mal. Um cristão precisa ter a coragem de retribuir ao mal com o bem, porque assim mandou aquele que é dono da sua vida. Um cristão é alguém que se tornou propriedade de Deus, paga pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós somos dele e devemos viver para ele, segundo a vontade do coração dele. Nós temos que fazer diferença nesse mundo, e a maneira de fazer diferente é agir diferente. A maneira de tornar o mundo menos pior é fazer o bem, é viver o bem e é encher seu coração com aquilo que é representativo da vontade de Deus: amor. Quando um cristão se volta contra aquele que o ofende, que o persegue, que o impede até mesmo de cultuar, ele não pode fazê-lo com ódio no coração ou com um sentimento de vingança. E muitos acham que estão fazendo o bem quando se vingam em nome de Deus.
esquecem, por exemplo, não conhecem a palavra de Deus, onde Deus diz: a vingança me pertence. A mim pertence a vingança. Você não tem que fazer nada desse tipo. Você é chamado exclusivamente a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar ao seu próximo como a si mesmo. O problema é que a fé de alguns, ou de muitos, não vai ao ponto de achar que o amor de Deus derramado no seu coração é a maior arma e o maior poder que existe no universo. Nada resiste a esse amor, nada. Qualquer coisa que a gente possa construir precisa nascer desse amor, porque senão nós construiremos destruição. Quando a gente permite que o ódio se instale, que a raiva tome conta, que o desejo de vingança aconteça, nós estamos deixando que fale o que há de pior em nós, que é a nossa carne. Às vezes eu ouço de pessoas que se dizem cristãs um argumento que não tem a menor sustentabilidade, que é dizer: cristão não é ser besta. E quando você odeia, você se equipara a quem? A uma besta? A um demônio? A alguém que faz desse caminho o seu caminho? Hoje nós vamos estudar o que a palavra nos diz a respeito de vencer o mal com o bem. Uma das vantagens de envelhecer e ganhar mais alguns anos é a oportunidade continuada de aprender. Um jovem não teve ainda a oportunidade de aprender o que nós, passados nos anos, aprendemos. E não adianta que você explique, que você ensine. Há uma diferença muito grande entre apontar e encarnar e viver. Ainda ontem eu dizia aos pais e padrinhos e à igreja que aqui estava reunida para fazer o batismo da pequena Alice, que o que Deus quer de nós é que nós sejamos capazes de ensinar às nossas crianças tudo aquilo que Cristo nos ensinou, para que elas se tornem discípulas ao crescer, para que elas sejam ensinadas com o nosso exemplo. E aí eu disse que para ensinar é preciso apenas saber, mas para fazer transformações, para encaminhar, é preciso, sobretudo, fazer. Nós somos chamados a ensinar as crianças no caminho que devem andar. E isso implica em andar nesse caminho, para que elas aprendam com o nosso caminhar. Eu acredito que aquele que não está aprendendo, em qualquer fase da vida, não está realmente vivendo. Viver é um processo que nos permite crescer e aprender. E se você se torna um cristão, viver é uma oportunidade de cada momento de ser transformado conforme o seu modelo, que é Cristo. O dia em que você parar de aprender,
No dia em que você perde o desejo de continuar aprendendo, sua vida basicamente está acabando. Sem um aprendizado, sem experiências, sem crescimento da nossa mentalidade, do nosso conhecimento, o que nós estamos vivendo é um caminho para o final. Somente. Quanto mais você vive, mais você pode aprender. E quanto mais você aprende, mais responsável por ajudar as pessoas a aprender você se torna. Um dos meus objetivos na vida é tentar aprender algo novo todos os dias. É me recolher num determinado momento do dia, normalmente ao final desse dia. Meditar sobre a experiência daquele dia e apreender alguns ensinamentos que aquele dia me trouxe. E finalmente agradecer a Deus por essa oportunidade. Lendo um livro, recebendo e meditando sobre mensagens que eu recebo, fazendo pergunta às pessoas, mas sobretudo lendo e pondo em prática os princípios e ensinos que eu encontro na palavra de Deus. Os anos que passaram me ensinaram que eu não posso desperdiçar a oportunidade que viver o que a palavra me ensina me traz para me tornar segundo a vontade de Deus. Eu sei que tenho aprendido muito, mas ainda tenho muito mais a aprender. Mas uma das lições mais importantes, das maiores lições que já aprendi na vida, é essa. Vale a pena ser gentil. E olha, para aprender essa lição, eu tive que vencer um gênio e um gênero de reação básico em mim, que é o de reagir com força. Quem me conhece de perto, quem vive o meu dia a dia comigo, sabe do que eu estou falando. Não sabe? Dorme comigo, mora comigo, faz todas as coisas comigo. Essa é a companheira. Sabe o que significa companheira? Companheiro? Aquele que come o pão comigo. Você precisa vencer o impulso da sua carnalidade para aprender a ser gentil e amoroso. Para deixar que o amor de Deus em você produza efeito. Essa ideia que a gente tem de que eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, esse complexo de Gabriela, não vai te levar a coisa alguma. Não vai te levar a coisa alguma. Um cristão é alguém que vivencia um processo de transformação. E por que transformação? Porque eu preciso sair da minha carnalidade para viver a minha espiritualidade. E a minha espiritualidade é algo que me faz semelhante a Cristo. Tem gente que ressalta Cristo como alguém que de forma raivosa expulsou os vendilhões do templo. Isso não é Cristo, Cristo é tudo. Cristo é alguém que inundou
o seu entorno de amor, de misericórdia. Foi por isso que multidões e multidões se reuniram em torno dele. E olha, que estar com ele não era determinante para ser bem visto, não. Muitos, depois da morte dele, continuaram professando a fé naquele que os ensinou. E muitos desses foram sacrificados, martirizados, e mantiveram a sua fé e guardaram seu galardão. Sabe? Uma maneira infalível de conquistar amigos e influenciar pessoas, que tanta gente quer fazer aí, né, nesse mundo. Influenciar pessoas. Influenciar para quê? Que tipo de influência você deseja fazer sobre as pessoas? Isso vai determinar que tipo de pessoas você quer influenciar. A melhor maneira de influenciar é ser gentil. Uma maneira certa de derrubar muros que separam as pessoas e construir pontes. Ser gentil. Desconfie daquelas pessoas que lhes estimulam a ter inimigos. Inimigo não é coisa boa, não. Quem disse? Desconfie daquelas pessoas que tratam de ensinar você que o outro é o mal, como disse Sartre. O mal é os outros. E com a devida vênia, esse que é considerado um sábio disse uma tremenda e deslavada besteira quando disse isso. A bondade pode ser o adoçante do chá no casamento. Pais, você nunca ensinarão aos seus filhos uma lição mais importante do que a lição que ensina a ser gentil. E eu não me refiro aqui a ser educado como o mundo espera. Saber sentar, saber se portar, saber pegar nos talheres, saber ficar quietinho quando a mãe e o pai diz para ficar quietinho. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando é criar um espírito gentil no coração da criança, do jovem. E isso a gente faz com exemplo. Você imagina que um pai raivoso vai ensinar uma criança a ser gentil? Não faz o menor sentido. Um certo poeta escreveu o seguinte: eu chorei de noite na minha falta de visão. Isso, para a necessidade de alguém, me fez cego. Mas eu nunca senti uma pontada sequer de arrependimento por ser um pouco gentil demais. Entenderam? A razão pela qual eu quero falar sobre bondade hoje é porque, em minha opinião, a gentileza, uma expressão da bondade, está se tornando uma mercadoria cada vez mais rara nas nossas sociedades. E eu não me refiro à sociedade do Brasil, não. A sociedade no mundo. A bondade está se tornando tão rara quanto um ponto de vista genuinamente promotor de paz. Nós temos nos tornado uma sociedade
em que o bálsamo da bondade se estragou. É cada vez mais raro e a gente encara com naturalidade o fato de um vizinho matar o outro porque estava com som alto. De alguém matar uma criança porque jogou pedra no seu carro. De alguém que usou a sua superioridade bélica para anexar um país indefeso, para intervir nas decisões do povo daquele país que elegeu alguém. A gente acha natural que um novo Hitler se levante, que queira impor pela força tudo o que ele deseja, dizendo que quem se opuser sofrerá as consequências terríveis que ele é capaz de produzir. Nós não estamos caminhando para o bem, estamos caminhando para o desastre. Os americanos são tão obcecados por pesquisa de opinião que numa pesquisa recente eles constataram que 89% dos americanos acha que a grosseria, a incivilidade e a falta de gentileza se tornaram um problema sério. Mas 75% afirmam que isso piorou nos últimos 10 anos. A pesquisa é muito forte. Mas você consegue enxergar esses valores presentes na sociedade americana? Você consegue enxergar isso nas atitudes do americano médio? Eu não consigo. Você dificilmente vai passar um dia na sua vida em que você possa encontrar alguém que não precise de uma palavra gentil. Todo mundo, todos. E quanto maior é o sofrimento, mais importante é uma palavra gentil. Mais importante é o consolo do amor que nós podemos oferecer às pessoas que sofrem. É impossível não ser incrivelmente abençoado quando alguém lhe faz um ato de bondade ou lhe diz apenas uma palavra gentil à sua maneira. Há um velho ditado que diz assim: mate-os com bondade. Você realmente pode fazer isso com as pessoas. Você pode matar a animosidade, a amargura, a raiva e os ressentimentos apenas utilizando um pouco de gentileza. Ou você acha que a presença dessas coisas no espírito de alguém não causa danos? Se você for às ruas do Rio de Janeiro e perguntar por José Datrino, certamente a maioria das pessoas, mesmo os cariocas da gema, não vão ligar o nome à pessoa. Mas se você experimentar procurar pela história do profeta Gentileza, em troca receberá dezenas de sorrisos e lembranças, histórias. Ele foi o criador de uma frase que pintou em muros e outras telas: gentileza gera gentileza. Isso se espalhou pelo Brasil inteiro, quiçá pelo mundo, devidamente traduzido para outros idiomas. Esse homem produziu com o seu coração uma perfeita e correta atitude de mudança de posição. Gentileza gera gentileza.
uma boa definição de bondade, queridos, é tratar os outros como Deus os trata. É imitar Deus. A Bíblia diz em Efésios 4, verso 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Jesus, que era Deus em carne e osso, foi um exemplo vivo de como ser gentil. Se você estudar os quatro evangelhos, você vai encontrar algo surpreendente sobre Jesus. Esse homem que andou sobre as águas, curou enfermos, ressuscitou mortos, alimentou multidões, fez os cegos enxergarem, surdos ouvirem, até que chegou o momento de salvar o mundo inteiro, entregando-se na cruz. Jesus nunca se transformou em uma pessoa distante de quem queria vê-lo. Em vários episódios nós vemos que Jesus se recolhe cansado para orar e descansar. Mas diante do assédio daquela multidão que tinha desejo de ouvi-lo, de aprender os seus ensinos, ele nunca se negou. Eu já falei aqui numa meditação, de um dia inteiro de Jesus. 24 horas no ar, atendendo as pessoas, amando essas pessoas, consolando essas pessoas, curando os seus espíritos. 24 horas seguidas. Ou você acha que Jesus não precisava de tempo para descansar? Jesus comia, bebia, sentia fome e sede, cansava. Jesus tinha reações humanas diante das necessidades do corpo. Mas ele sempre teve tempo para falar uma palavra gentil ou fazer um ato de bondade. De quem você quer ser discípulo? De quem você quer ser um imitador? O que é mais notável é porque Jesus veio num mundo muito cruel e hostil. A gente olha aquele mundo onde Jesus vivia, aquela sociedade, e não é incomum que a gente diga, puxa vida, como eles eram bárbaros, como eles eram ruins, como eles eram maus. Mas se você olhar com olhos de realismo para o mundo em que você vive, você vai chegar à conclusão que o homem nunca mudou. Ele é o mesmo. Mesmo que hoje existam muitas organizações que gastam seu tempo inteiro oferecendo bondade em hospitais, orfanatos, instituições beneficentes. Mesmo que isso aconteça, porque existem pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, no mundo em que Jesus estava presente, essas coisas não existiam. Aliás, é por isso mesmo que as pessoas ficavam maravilhadas com a forma como Jesus colocava o bálsamo da bondade em cada ferida do sofrimento humano que ele encontrou. Ele foi gentil com as pessoas que o amavam, mas ele também foi gentil com as pessoas que o odiavam.
porque o ensino dele se cumpria na atitude dele. Amai os vossos inimigos era algo que ele fazia. E amar não é dizer coisas boas a respeito do camarada que lhe faz mal, não. Amar é querer o bem daquele que lhe oprime. Mas não é o bem de ser vitorioso na opressão, de ser vitorioso em conseguir coisas, não. É o bem de ser regenerado. Eu não me nego a reconhecer que uma das ordenanças mais difíceis da Bíblia para obedecer é a parte que diz para amar meus inimigos. Mas Jesus disse algo em Lucas 6,35 que nos estimula a amar nossos inimigos. Ele disse: amai, pois, a vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora pense sobre isso. Deus é gentil com pessoas que nem sequer pensam na sua bondade. Deus é gentil com pessoas que nem são gratas pela sua bondade. Deus é gentil mesmo para aqueles que são maus, para aqueles que odeiam a própria ideia de um Deus, para aqueles que não querem ter nada a ver com Deus e para aqueles que nem mesmo acreditam em Deus. Você já ouviu a frase que diz que o sol nasce para os bons e os maus? A chuva rega a plantação dos bons e dos maus? Isso nos diz algo importante sobre a bondade. A bondade é algo que nós devemos dar, mesmo para pessoas que, ao nosso juízo, não merecem isso. E sabe por quê, queridos? Porque a bondade é capaz de vencer o mal que existe no coração dessas pessoas. Quantas pessoas se converteram pela bondade de Jesus? Quantas pessoas, durante o livro de Atos todinho, creram que Cristo era o Messias enviado por Deus? Vamos lembrar? A igreja primitiva começou com 120 pessoas no dia de Pentecostes. Menos de um mês depois, essa igreja ganhou de uma só vez 3.000 almas, 3.000 homens, na verdade, chefes de família e suas famílias. E o crescimento da igreja aconteceu de forma exponencial durante todo o tempo. E sabe por quê? Porque o amor que Deus colocou no coração daqueles homens era capaz de mudar a natureza deles. Eu li sobre uma viúva que morava no campo e ela era uma pessoa muito piedosa. Mas ela tinha um vizinho que era incrédulo, ímpio. Esse vizinho odiava a ideia de que existisse um Deus. Ele odiava a igreja e ele particularmente não gostava dessa mulher por causa da sua piedade. Isso incomodava ele. Ele estava sempre sendo rude e muito malvado, e com ela em especial. Essa mulher tentou várias vezes se achegar e alcançar esse homem,
construir amizade com ele, testemunhar do amor de Deus, mas ele não aceitava, não queria nada disso e evitava a todo custo ouvi-la. Ele a desprezou como ele desprezava a Deus, a ela especialmente, ele desprezava as suas galinhas, a galinha da mulher. Pois é, essa senhora tinha galinhas. Na verdade, era parte da maneira como ela ganhava a vida, pegando os ovos e vendendo-os. Um dia, algumas das suas galinhas pularam do seu quintal para o quintal do vizinho. E isso enfureceu aquele homem, a despeito das galinhas não terem produzido nenhum problema. Ele pegou uma daquelas galinhas, torceu o pescoço e jogou-a de volta por cima da cerca. Ele não estava nem vendo onde jogou o frango e aquela mulher estava no quintal, quando aquela galinha caiu morta aos seus pés. Ele, sem sequer olhar para ela, virou-se e entrou em casa. Naquela noite, ela bateu a porta dele e lá estava ela, segurando um prato quente de frango frito. Ela deu a ele e disse: espero que você goste desse jantar. E ela começou assim a quebrar o coração daquele homem. E algum tempo depois, esse homem acabou entregando sua vida a Jesus Cristo por ter sido apresentado a ele, não apenas pelas palavras dessa mulher, mas pelos gestos e atitudes dela. Por mais difícil que seja, e é, e tão difícil quanto seja, e é, você nunca é mais parecido com Deus do que quando você é gentil, mesmo com pessoas que não merecem, ou talvez principalmente com pessoas que não merecem a sua gentileza. O homem mais sábio que já viveu, o rei Salomão, escreveu um livro na Bíblia chamado Provérbios. Esse livro é basicamente um resumo da melhor sabedoria prática do coração de Deus. Ele achava que a bondade era tão importante que isso era o que ele tinha a dizer sobre isso. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço. Escreve nas tábuas do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Salomão disse que, na verdade, seria melhor sair de casa sem nenhum tostão do que sair de casa sem ser gentil. Toda manhã, quando você se levanta e sai para ir ao trabalho, à escola, onde quer que você esteja indo, você precisa ter a bondade em volta do seu pescoço, usada como um colar. Salomão disse também em Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Não há nada mais que as pessoas queiram de você e que goste que você faça com que as pessoas se lembrem de você, do que simplesmente ser gentil. E nós temos, mesmo aqui entre nós, pessoas que são exemplos disso. Pessoas que não têm nenhuma riqueza material para oferecer a ninguém, mas cuja atitude gentil conquista muitos nessa comunidade. E eu quero compartilhar com você 3 segredos sobre como matar a oposição com a gentileza. O primeiro desse segredo é: nós mostramos bondade naquilo que fazemos aos outros, não é naquilo que dizemos. Eu li muito e estudei sobre liderança durante muito tempo na minha vida. Eu era um homem da área de recursos humanos
que tinha por necessidade do trabalho formar líderes dentro da minha empresa. E vem daí, eu desejei ser o melhor líder que eu pudesse ser. E uma das coisas que eu aprendi quando me tornei cristão é essa: a ternura pode motivar as pessoas a fazer coisas que a nossa insistência não pode. Os grandes líderes não conduzem as pessoas com o estalar de um chicote. Eles conduzem as pessoas com uma palavra amável. Esopo contou uma fábula em que o vento e o sol estavam discutindo para saber quem era o mais forte. E o vento disse: você vê aquele velho lá embaixo? Eu posso fazê-lo tirar o casaco mais rápido do que você. Bem, o sol então concordou. E foram atrás de uma nuvem, enquanto o vento soprava uma tempestade. No entanto, quanto mais forte o vento soprava, mais firme o velho enrolava o casaco em torno dele. Depois de algum tempo o vento desistiu e o sol saiu. Aquele sol começou a sorrir gentilmente para aquele velho. E em pouco tempo, o velho enxugou a testa, tirou o casaco e caminhou para o seu caminho. Veja só. O sol sabia o segredo. O calor gentil da bondade é muito mais forte do que a força violenta da arrogância. O presidente Reagan era muito querido entre os americanos. Lembram de Reagan? Reagan era um que tinha sido ator de cinema em Hollywood. O fato é que as pessoas simplesmente sentiam o seu modo gentil antes de tudo. Eu li uma história sobre ele uma vez que ilustra muito bem isso. Foi antes mesmo dele se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele era o governador da Califórnia. Ele estava em campanha para a presidência em 1976 e se preparava para um comício na Carolina do Norte. Uma senhora se aproximou de um dos seus auxiliares e disse: eu tenho aqui um grupo de crianças cegas e como elas não podem vê-lo, fiquei me perguntando se você poderia fazer o governador Reagan vir até elas e dizer olá. O assessor passou o pedido ao chefe da campanha de Reagan, ele foi até Reagan, fez o pedido e o governador disse que faria isso, mas que ele não queria nenhum fotógrafo por perto. Ali estava um candidato no meio de uma campanha presidencial e muitos teriam dado tudo por uma foto com um grupo de crianças cegas para promover a sua candidatura. Mas Reagan queria que isso ficasse entre ele e as crianças. Depois que todos os fotógrafos voltaram para o ônibus para sair, e quando eles saíram, foi para a área atrás do pódio onde estavam aquelas crianças cegas. Havia cerca de 7 crianças, com a média de 9 anos de idade. Reagan não apenas andou e falou com essas crianças e foi embora. Sentou-se na calçada daquele estacionamento e começou a conversar com elas. Depois que as crianças fizeram algumas perguntas, ele disse: agora tenho uma pergunta para todos vocês. Gostariam de tocar o meu rosto para que você possa entender melhor como eu sou? As crianças gritaram animadamente e disseram que queriam. Reagan ficou apenas sentado ali, enquanto um por um daqueles garotinhos cegos começaram a mover os dedos sobre o seu rosto para ver como ele se parecia. 25 anos depois, aquele assessor que testemunhou isso disse: a única foto dessa cena é a imagem em minha mente, mas ainda consigo ver aquelas criancinhas tocando o rosto de Ronald Reagan e sorrindo aqueles sorrisos
e adivinhando que tipo de homem ele era. Deixe-me dar um conselho. Se você quiser viver uma vida feliz, aproveite todas as oportunidades que você tiver para ser gentil com as outras pessoas. Porque você não sabe quando será tarde demais para fazer isso. Você provavelmente nunca ouviu falar de um homem chamado Stephen Grellet, que era um puritano, morreu em 1855. Ninguém jamais teria ouvido falar dele, exceto por uma declaração sua, que se tornou uma das citações mais famosas da história. Ele disse: eu espero passar por esse mundo apenas uma vez. Qualquer bem, portanto, que eu possa fazer, ou qualquer bondade que eu possa mostrar a qualquer outra criatura, deixe-me fazer agora. Não me deixe adiar ou negligenciar, porque eu não passarei por esse caminho novamente. O segundo segredo é considerar que compartilhamos bondade no que dizemos aos outros. Todo mundo nessa sala tem um kit de bondade que leva consigo aonde quer que vá. Está em sua boca e é chamada língua. A língua pode ser um instrumento da bondade ou da maldade. É você que decide. Eu não quero que você subestime o poder de apenas uma palavra gentil. Um antigo provérbio japonês diz assim: uma palavra amável pode aquecer 3 meses de inverno. Quantas vezes todos nós fomos culpados de ter a oportunidade de responder a alguém com bondade, que foi cruel com a gente, mas ao invés de fazer isso, dissemos algo duro, do que nós logo nos arrependemos. Quantas? A bondade não é apenas como você age, é também como você reage. É também como você responde ao que recebe. Eu falei sobre amar nossos inimigos. Uma coisa é ser gentil com aqueles que gostam de nós. Outra coisa é conseguir ser gentil com aqueles que não gostam de nós. Aqueles que não são gentis conosco. Nós precisamos aprender a ser gentis com as palavras. Quero abordar uma questão que eu acredito seja a causa da bondade ser muito mal entendida em nossa cultura. Hoje, não se deve condenar nada nem ninguém, porque se fizermos isso, somos indelicados. Algumas pessoas pensam que bondade é uma suavidade sentimental do coração que tolera o mal e nunca condena nada. Não é verdade isso. Suponha que eu vá ao médico, ele me examine, descubra que eu tenho um tumor grave, e se ele pensar: eu não quero causar dor a esse homem, eu não quero preocupá-lo, eu não quero que ele saia daqui ferido ou desanimado, e então me diga: tudo bem com você, não se preocupe, seja feliz. Esse médico não estaria sendo gentil comigo, pelo contrário. Me negando a verdade, ele me negava a possibilidade de conhecer e saber do mal que em mim havia, e quem sabe, de tratar esse mal com a minha própria disposição e inteligência. Um médico que é gentil dirá a verdade a você. Quando um ministro como eu, ministro do Evangelho, se levanta e fala sobre o pecado, seja o pecado sexual, ou pecado financeiro, ou pecado conjugal, ou pecado emocional ou mental, lembre-se sempre, ele não está sendo indelicado, ele está sendo gentil, porque o que ele quer provocar em você é uma reação a esses
perigos da vida, que é representada pelo pecado. Quando as pessoas trazem verdadeiras críticas construtivas, eu disse construtivas, hein? Elas não estão sendo indelicadas, estão sendo gentis. Você pode apontar um ponto crítico de uma maneira gentil, interessada no bem do outro. E eu digo isso para tocar num ponto. Você pode e deve confrontar o que está errado, segundo a palavra de Deus. Você pode trazer correção numa determinada situação. Você pode dizer a verdade sem ser cruel. Nós devemos compartilhar bondade com as nossas palavras. Também precisamos considerar que semeamos a bondade no modo como nos relacionamos com os outros. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 4, o amor é gentil. Às vezes, o amor é ouvido em uma palavra gentil. Às vezes, o amor é lido em uma nota gentil. Às vezes, o amor é sentido num toque gentil. E eu quero hoje encorajar cada um de nós nessa sala a fazer tudo o que nós pudermos para mostrar bondade àqueles que não creem. Na realidade, o que a bondade realmente é alcançar outras pessoas com o amor de Deus, fazer tudo o que pudermos, ajudá-las a experimentar o Deus que nós aprendemos a amar. E é incrível como isso pode ser feito da maneira mais simples. Eu quero voltar para Jesus, literalmente. Em Mateus 8, verso 2, há uma das declarações mais surpreendentes de toda a Bíblia. Se você apenas lê por conta própria, talvez você realmente não preste muita atenção a ela. Um homem com lepra veio a Jesus e é dito: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. A doença mais horrível de toda a Bíblia narrada é a lepra. De fato, a lepra é uma figura do pecado. A lepra era a AIDS do mundo bíblico. E no versículo 3 nós lemos a afirmação surpreendente de Jesus. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Você pode pensar, por que essa declaração é tão incrível? Jesus curou muitas pessoas, mas não é a cura que é incrível. O que é surpreendente é que Jesus tocou aquele homem. É a primeira vez em toda a Bíblia que se diz que alguém tocou em um leproso. Os leprosos eram mantidos fora dos muros das cidades para que as pessoas não tivessem contato e não tocassem neles. Mas Jesus tocou aquele homem. Foi, sem dúvida, um toque de bondade. Um paciente com hanseníase pode andar o dia todo com uma pedra afiada embaixo da sola do pé e não sentiria. Ele pode até mesmo enfiar um prego no globo ocular e não sentirá qualquer dor. A dor que o leproso sentia nos dias bíblicos, em especial, não era física, era emocional, era pessoal e social. Eles foram rejeitados por suas comunidades. Eles eram totalmente excluídos, e não apenas das suas famílias, mas da sociedade onde viviam. Existe um mundo lá fora, queridos, que é coberto pela lepra do pecado. Deus quer e nos usa para alcançar o espírito de bondade e tocar essas pessoas, e amar essas pessoas, e trazer essas pessoas para Deus. Eu e você somos chamados a fazer isso.
Quando Cristo diz, ide por toda parte, pelo mundo afora, pregando o Evangelho e ensinando a todos aquilo que vos tenho ensinado. Ele está dizendo para todos nós. Somos chamados a trazer as pessoas que não conhecem a conhecer a Deus. Esse mundo é hostil não apenas àquilo que acreditamos, não é hostil apenas à nossa fé, mas muito neles são hostis àqueles que acreditam, não é a nossa fé, somos nós mesmos que somos hostilizados. A maneira como nós podemos alcançar essas pessoas e tocá-las é vencer a sua resistência. E sabe com quê? Com amor, bondade, com gentileza. Esse é o método que nos permitirá alcançá-las. Eu quero orar com você, vamos orar. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e concordar em uma oração. Meu Deus e Pai amoroso, como é fácil esquecer no meio de tantos e tão complexos afazeres, que nós temos uma missão, que Tu mesmo nos deste uma missão. Obrigado pela honra que Tu nos dás de poder entregar a alguém as palavras de vida, palavra de eternidade. Obrigado pela vida daquele que cumpriu sua missão ao entregá-las a mim. Que eu possa ser útil na minha missão de entregá-las aos outros. Pai, eu quero me livrar dos pensamentos e palavras de um mero estudioso da palavra e me tornar um simples pescador de almas. Eu peço ao Senhor a inteligência para saber discernir o quanto eu não sei e o quanto eu preciso simplesmente obedecer a meu mestre, sendo sobretudo imitador da sua mansidão e bondade. Dá-me o privilégio de poder ser apenas um canal da Tua salvação para os que andam perdidos nesse mundo. E para isso eu me disponho a esvaziar-me de tal modo que o Teu Espírito possa preencher-me e me permita usar o Teu poder para salvar as pessoas. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, meu Salvador e Senhor, eu assim oro e confio. Amém. E amém.